Olá, amigos e amigas. É um prazer enorme estar aqui para falar hoje sobre as novas tendências na gestão tributária. Agradeço o convite formulado mais uma vez pelo MB Ospezalc. É um prazer, repito, estar aqui com as senhoras e os senhores para falar de um tema bastante interessante, bastante atual, que diz respeito a tudo o que tem acontecido nos últimos tempos em matéria de direito tributário, em gestão tributária especialmente, com o objetivo de tratar ao final das novas tendências em relação a esse ponto específico. Então, eu trouxe aqui uma pequena apresentação para facilitar a visualização daquilo que a gente vai tratar hoje. Então, temos aqui o tema, novas tendências na gestão tributária das empresas. Então, vamos começar aqui tratando da reforma tributária sobre o consumo, que é o tema mais falado atualmente. Então, no caso específico, a partir da emenda constitucional número 123 de 2023, a gente tem o tratamento constitucional da matéria. Então, toda essa questão foi bastante discutida no âmbito da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, e acabou culminando justamente na edição dessa emenda constitucional, que foi regulamentada justamente pela Lei Complementar número 214. Então, tudo isso foi bastante negociado, foi bastante discutido no âmbito do Congresso Nacional, e de modo que, então, a gente teve a instituição tanto do IBS como da CBS, além do imposto seletivo, justamente pela mesma Lei Complementar número 214. Então, o que essa reforma vem a trazer, além da instituição desses 3 novos tributos? Ela também altera o nosso regime constitucional tributário. E ela traz princípios, o primeiro deles, no 145, parágrafo 3º, como o princípio da simplicidade. Fala ainda da cooperação, fala da justiça tributária, da transparência e da proteção ao meio ambiente. Então, a primeira questão que a gente coloca seria justamente essa, saber se de fato tudo que a gente tem com a reforma tributária sobre o consumo traz realmente simplicidade ao sistema ou não, ou se a gente vai ter, na verdade, em vez da simplicidade, um aumento da complexidade. Então, a gente acaba tendo aqui, como a gente vai ver, a coexistência de 2 sistemas jurídicos. Então, a gente tem uma promessa clara de simplicidade, que é a própria justificativa da emenda constitucional. De certo modo, a gente vai ter essa simplicidade, levando em consideração, por exemplo, que a gente vai ter uma única legislação para o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, que é a Contribuição para Bens e Serviços. Então, em princípio, a gente vai ter a substituição do ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, e o ISS pelo IBS. A gente vai ter uma competência compartilhada entre estados e municípios. Há quem diga que o IBS é semelhante ao Imposto sobre o Valor Agregado Europeu, de outros países da Europa. E no caso específico, como eu já mencionei, a competência em relação ao IBS vai ser compartilhada. Mas vai ser uma competência um pouco distinta, um pouco diferente daquela competência com a qual a gente está acostumado. Porque, na verdade, quando a gente pensa em competência tributária, a gente pensa numa competência privativa. E aqui, nesse caso específico, como a própria emenda constitucional diz, a gente vai ter uma competência tributária compartilhada entre estados e municípios em relação ao IBS e, na verdade, por que eu digo que é uma competência diferente? Porque esse tributo vai ser instituído, e foi de fato instituído pela Lei Complementar número 214, que é uma lei que vem do Congresso Nacional. Então vejam, senhoras e senhores, um tributo de competência estadual e municipal, mas instituído completamente por uma lei complementar, que é uma lei complementar de caráter nacional. Daí a gente já percebe algo completamente diferente com o qual a gente está acostumado. Há quem diga, inclusive,
que haveria, né, uma violação ao princípio do federalismo aqui, né, que a União, né, se intrometendo em tudo que diz respeito a um tributo de natureza estadual. Então esse IBS vai ser cobrado por uma alíquota igual, né, a soma das alíquotas municipal e estadual. Então a competência de estados e municípios, ela estará limitada apenas e tão somente às alíquotas, né? Então eles vão editar uma lei, né, estadual e municipal fixando justamente uma alíquota única, né, para todos os bens e serviços sujeitos à incidência do IBS. Então é uma competência bastante limitada nesse caso específico. Bom, e no âmbito federal, a gente também vai ter uma substituição. Nós teremos uma substituição do PIS, né, das contribuições para o PIS e COFINS. Nós teremos a extinção do IOF Seguros, né, e parcialmente do IPI. Né? Então esses tributos serão substituídos pela CBS, que seria a contribuição, né, sobre bens e serviços. Essa CBS ela tem a mesma materialidade, ou seja, ela tem o mesmo fato gerador, né, do IBS, tanto que a CBS e o IBS são instituídos pela mesma Lei Complementar número 214. Então, por isso que a gente diz, né, que CBS é materialmente idêntica ao IBS, né, mas fiscalizado e cobrado pela União, né, por meio da Receita Federal, né, e no caso do IBS, essa fiscalização vai ser feita, né, no âmbito do Comitê Gestor pelos fiscos estaduais e municipais. No caso do imposto seletivo, né, a gente também tem a instituição, né, do imposto seletivo em relação àqueles produtos que são prejudiciais ao meio ambiente e à saúde, né, seria um imposto que tem como objetivo corrigir externalidades negativas, né, o que acontece, né, com produtos de tabaco, produtos à base de álcool, né, alcoólicos, né, então nesse caso específico, há, né, um prejuízo ao sistema de saúde. Então, justamente para corrigir essas externalidades negativas, a gente tem a instituição do imposto seletivo, né, que seria também de competência da União. Né? Então, é uma espécie tributária, né, completamente distinta daquilo, né, que a gente já tem hoje, certo? Bom, então, se a soma projetada das alíquotas, né, se concretizar, né, então se fala entre 26,5% e 28%. Infelizmente, até hoje, né, não se sabe qual vai ser a alíquota desses tributos. Mas a projeção, né, os números projetados são esses, 26,5% a 28%. Então, se tudo isso, né, acontecer, o Brasil vai ter a maior alíquota de IVA, né, Imposto sobre Valor Agregado do planeta. Né, vai ser uma carga tributária muito alta, né, que a gente vai ter nesse caso específico. Bom, em relação ao IPI, como eu disse, ele vai ser substituído parcialmente. E por que parcialmente? Porque quando o projeto de emenda constitucional saiu da Câmara dos Deputados e foi ao Senado Federal, nós tivemos um relator dentro do Senado do Amazonas, né, o Eduardo Braga. Então, o senador Eduardo Braga, né, propôs que o IPI não fosse completamente extinto. Inicialmente, essa era a proposta. Mas como amazonense, né, ele quis manter a competitividade da Zona Franca de Manaus, motivo pelo qual ele, né, Eduardo Braga, sugeriu a manutenção do IPI até 2073, vejam, né, 2073, por quê? Porque é o período, né, de sobrevida da Zona Franca de Manaus. Então, até 2073, a gente vai ter o IPI, né, tão somente para aqueles produtos que concorrem com os produzidos na Zona Franca de Manaus. Né? Então, a gente vai ter dois regimes de tributação sobre produtos industrializados. Bom, em relação ao imposto seletivo, a gente tem, né, algumas incertezas, né, especialmente em relação à incidência. Por quê? Porque a base de incidência, de acordo com a nossa Constituição e com a Lei Complementar 214, ela é bastante ampla. Bastante ampla porque, como eu disse, né, ele vai incidir, esse imposto, né, sobre bens e serviços
prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, o que seriam bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente? Apenas e tão somente, né, produtos à base de tabaco, né, bebidas alcoólicas, né, alguns produtos açucarados, né? Então, a lei complementar, ela estabelece, né, quais seriam esses produtos, né? Mas nada impede que futuramente, né, por meio de uma nova lei complementar, né, se identifiquem outros bens e serviços que possam ser prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, né? Isso gera incerteza, né, porque a gente tem uma base aqui bastante ampla, né? Então, a liberdade que o legislador tem nesse caso específico, ela passa a ser bastante ampla. Então, dentro, né, desse quadro, né, a gente consegue, né, identificar, né, um pouco da complexidade, né, nessa reforma tributária do consumo. Por quê? Porque além dos novos tributos, né, IBS, CBS, Imposto Seletivo, a emenda constitucional ela estabelece um regime de transição bastante longo e complexo, né? Então, com a promulgação em 2023, a gente tem já neste ano de 2006, né, o início da fase de testes. Então, hoje, né, nós temos uma alíquota única de teste de 1%, que é composta de 0,9% para a CBS, né, que é a abatida dos atuais PIS e COFINS, e 0,1% para o IBS. E nesse período, os contribuintes que cumprirem as obrigações acessórias relativas à CBS e ao IBS serão dispensados do seu recolhimento. A partir do ano que vem, 2027, né, a gente já tem a cobrança, né, de IBS às alíquotas estadual e municipal de 0,05%, CBS é reduzida em 0,1%, né, vai ser uma alíquota de calibragem para garantir a manutenção da carga tributária vigente, e em 2027 a gente tem também a extinção do IOF para seguros, né? Mas, de qualquer forma, a entrada em vigor de fato, né, com a CBS extinguindo o PIS e COFINS, o imposto seletivo passa a ser cobrado, né, justamente, né, em relação, né, aos produtos, né, que podem, né, ser objeto de incidência, né? As alíquotas do IPI são zeradas, exceto em relação àqueles produtos, né, que concorrem com os produzidos na Zona Franca de Manaus, né, o IBS e CBS, né, também cobrados, né, a alíquota estadual de 0,05% e a alíquota municipal de 0,05%, né, tudo isso nesse período. E a partir de 2029, a gente, né, passa a ter, né, também a diminuição gradativa, né, das alíquotas de ICMS e ISS, né, então a partir de 2029, ICMS e ISS vão reduzindo, né, em relação, né, àquilo que é cobrado hoje. Então, eles vão ser cobrados, né, alíquotas equivalentes a 90% daquelas vigentes em cada ano. A partir de 2030, 31 até 32, a gente vai ter a redução, né, gradual, mais ainda, né, de ICMS e ISS, ao mesmo tempo em que, né, IBS e CBS, né, vão, especialmente o IBS, as alíquotas vão subindo, né? E a partir de 2033, então, a gente tem a conclusão, né, da transição para o contribuinte, com a extinção, né, do ICMS e do ISS, certo? Então vejam, né, aqui, senhoras e senhores, né, que nada é tão fácil como dizem, né? Ou seja, não é tão simples quanto parece. Na realidade, se a gente for pensar na legislação em si, né, o que nós temos hoje? Hoje nós temos, em relação ao ICMS, 27 leis estaduais. Se a gente for pensar no ISS, a gente tem mais de 5.000 leis municipais em matéria de ISS. Então, comparativamente falando, né, em matéria de legislação, de fato a gente vai ter uma simplificação muito grande, porque, como eu mencionei, em relação ao IBS, a gente vai ter uma única lei complementar, né, tratando, né, da materialidade do IBS, que substitui, né, ICMS e ISS. E em relação à CBS, a gente vai ter uma única legislação, justamente, para substituir as atuais contribuições para o PIS e COFINS.
Então, sob esse aspecto, né, não há dúvida que nós teremos uma simplificação do sistema, né, a partir do momento, né, em que também, né, as obrigações acessórias vão ser unificadas, os cadastros serão unificados, né, nesse sentido, nós teremos sim, né, uma simplicidade em relação ao atual sistema. Mas, em relação, né, justamente à interpretação da legislação, a gente não sabe, né, o que vai acontecer efetivamente. Por quê? Porque, na verdade, há quem diga que, né, lei boa é a lei antiga. Porque, em relação à lei antiga, a interpretação já está consolidada. O que acontece muito no Brasil, né, essa é a dificuldade, é que nós temos várias esferas, né, nos nossos tribunais, né, vários recursos cabíveis e há, né, muitas vezes uma divergência em relação à interpretação de determinadas situações, né? Então a gente demorou, por exemplo, né, 20 e tantos anos para saber, né, se o parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, que trata, né, de planejamento tributário, se ele era constitucional ou não. A gente demorou outros 20 anos para saber, né, se a lei que regulava o sigilo fiscal, né, a lei complementar número 105, se ela era constitucional ou não. Demoramos muitos e muitos anos para ter uma decisão do Supremo Tribunal Federal excluindo o ICMS da base de cálculo PIS/COFINS. Da mesma forma, né, demoramos muito tempo para ter uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né, dizendo que não incidiria o ICMS sobre o transporte aéreo. Né? A gente demorou muitos anos para ter um conceito de serviço para efeito do imposto sobre serviço. Né? O Supremo definiu, né, depois de várias idas e vindas, que o conceito de serviço seria um conceito jurídico. E, nesse caso específico, excluiu a incidência do ISS sobre a alocação de bens móveis. Então, vem a nova lei complementar, né, e traz uma base de incidência muito ampla, de modo a abarcar, inclusive, situações que, sob o regime atual, hoje, 2026, né, não sofrem incidência do tributo. Né? Então, como eu mencionei, ISS sobre a alocação de bens móveis, né, ICMS sobre transporte aéreo. Então, com a nova legislação, né, essas atividades serão tributadas pelo IBS. Né? Então, e aí, a partir, né, da efetiva entrada em vigor, da efetiva cobrança, né, com as respectivas alíquotas, a gente vai ter a definição, né, da jurisprudência em relação a esse ponto específico. E durante o período de transição que acabamos de mencionar, os contribuintes vão ter de conviver com dois sistemas de tributação. Né? Então, como nós mencionamos, ICMS e ISS vão ser cobrados, né, concomitantemente com o IBS até 31/12 de 2032. Né? Apesar de a gente ter extinção de PIS e COFINS, né, a partir de 2027 pela CBS, né, e a extinção, né, do IOF Seguros, a gente passa a ter, né, uma CBS com, né, um sistema completamente diferente, né, e um sistema completamente novo. Então, tem todo esse período de adaptação e os próprios contribuintes e os tribunais, né, vão ter de definir, né, a melhor forma de aplicar, né, essa nova legislação. Então, a convivência, justamente dois sistemas de tributação, né, a convivência, né, até 2032, né, vai suscitar alguns questionamentos. Por exemplo, os valores devidos a título de IBS e CBS compõem a base de cálculo do ICMS e do ISS? É uma pergunta, né, que deve ser respondida. Por quê? Porque algumas secretarias de fazenda estaduais já se manifestaram no sentido da inclusão do IBS e da CBS na base de cálculo do ICMS, né, divergindo apenas quanto ao início da exigência, se já em 2026 ou apenas no ano de 2027. Então, além, né, de instituir CBS, IBS e o imposto seletivo, a gente tem dentro, né, da reforma tributária do consumo algumas disposições
relativas ao ITCMD, né, Imposto sobre a Transmissão, né, Causa-Mortes e Doações. Então, o que se altera, né, na nova legislação, sobretudo na Lei Complementar 227 de 2026? Né? O que a gente tem aqui é a expansão da base de cálculo do tributo. Então, se aumenta a base de cálculo, né, a gente vai ter o aumento da tributação. Então, em resumo, o ITCMD ele passa a incidir sobre operações de trust no exterior, em que não se possa comprovar a onerosidade da operação, né, pela ausência de capacidade financeira do beneficiário ou pelo vínculo do beneficiário ao real destinatário da liberalidade. Né? Então, o trust, né, na verdade, acabava tendo, né, um tratamento, né, de certa forma, né, mais benéfico ao contribuinte, e vem, né, a legislação e a própria interpretação que se dá à legislação e se adapta, né, justamente a esse instituto jurídico que não é típico do direito brasileiro. Né? Então, o trust foi muito utilizado no passado para, né, fórmulas, né, de blindagem patrimonial, se é que existe efetivamente blindagem patrimonial. Né? Então, há conhecidos políticos, né, que diziam, né, se provar que esse dinheiro é meu, né, então pode ficar com esse dinheiro. Né? Por quê? Porque formalmente o dinheiro de fato não era daquele político. Né? O dinheiro era do trust. O político era apenas, então, somente o beneficiário daquele valor. Né? Mas, né, o sistema, né, acaba se adaptando, né, aos institutos, né, de outros sistemas jurídicos. Em relação ao ITCMD também, o que nós temos? Que ele vai incidir sobre remissão com 2 S. Remissão com 2 S é perdão. Né? Então, remissão de obrigação oriunda de atos onerosos entre pessoas vinculadas. Então, atenção especial ao vínculo de pessoa jurídica e pessoa física sócia, titular ou cotista. E no caso, né, de cotas ou ações de emissão de pessoas jurídicas, né, ou no caso de empresário individual, né, a base de cálculo vai compreender uma avaliação efetuada pela própria autoridade fazendária. Né, vejam, né, a autoridade fazendária. E essa avaliação vai ser correspondente, no mínimo, ao patrimônio líquido ajustado pela avaliação de ativos e passivos a valor de mercado, acrescido do valor de mercado do fundo de comércio, olha a novidade, o que implica uma tributação de patrimônio indisponível e, pior, considera expectativa de resultados na avaliação. Né? Então, portanto, ainda inexistentes. Tá? Então, além, né, de instituir novos tributos, a gente tem também, né, justamente a ampliação, né, da base de cálculo, da hipótese de incidência do ITCMD. O que mais que a gente tem com a reforma? Né? A gente tem o fortalecimento das autoridades fazendárias. Então, a Lei Complementar 227, né, desse ano, trata da instituição do Comitê Gestor do IBS. Né? Então, a gente tinha o PLP, né, 68, que tramitava anteriormente. Então, ele foi convertido em lei e se transformou na Lei Complementar número 227. O que é o Comitê Gestor do IBS? Talvez seja um dos órgãos, né, mais importantes da República, né, com a sua efetiva instituição, seu efetivo funcionamento, né, vai ser um órgão super poderoso. Por quê? Porque ele vai tratar de tudo, né, que diz respeito ao IBS. Ele não vai ter só a competência, né, de regulamentar o IBS. Ele também vai ter a competência, né, de fiscalizar, de julgar os processos administrativos, né, de administrar todo o produto da arrecadação desse tributo. Então, esse comitê gestor, né, há muita discussão em relação à natureza jurídica desse órgão, né, mas é um órgão, né, de natureza jurídica indefinida e vai servir, obviamente, de fórum, né, para que todos os estados, municípios e Distrito Federal exerçam de forma compartilhada a administração do IBS. O parágrafo 1º do artigo 4º da Lei, né, 227 de 2026 estabelece que o valor relativo à multa punitiva e aos juros de mora
integrantes do auto de infração vão pertencer ao ente federativo que promover a fiscalização. Então vejam o que vai acontecer. No caso de haver 2 ou mais entes federativos interessados no desenvolvimento das atividades de fiscalização, caberá ao comitê gestor disciplinar a distribuição do produto da arrecadação, da multa e dos juros de mora. Então, na prática, a gente vai criar uma verdadeira corrida ao ouro, pela lavratura de autos de infração. Porque se o valor da multa e dos juros de mora, e a gente sabe que valor de multa e juros de mora, quando a gente tem infração, eles acabam sendo 2 vezes o próprio valor do tributo, então tudo indica que a gente vai ter essa corrida para a lavratura desses autos. E mais, essa regra tende a criar grandes incentivos às fiscalizações e a adoção por parte dos órgãos de interpretação fazendários de interpretações desfavoráveis ao contribuinte, como forma de tornar a atividade fiscalizatória uma fonte de receita. A gente aprende na faculdade que indúbio seria pro-réu. Isso me faz lembrar uma época em que eu advogava no âmbito de processos disciplinares no âmbito do Banco Central. Conselho de Recursos do Sistema Financeiro era o órgão recursal. E lá pelas tantas, despachando em audiência com o relator do nosso caso, eu disse a esse relator que no processo disciplinar, como no direito penal, vige o princípio segundo o qual indúbio pro-réu. Ele disse para mim o seguinte: Alexandre, aqui não tem nada disso não, aqui é indúbio, pau no réu. Então, brincadeiras à parte, o que a gente tem aqui vai ser algo parecido com isso. Então, na dúvida, a gente faz uma interpretação mais favorável à fazenda e não ao réu, no caso específico, o contribuinte. Então, o que a gente tem aqui também, em termos de fortalecimento das autoridades fazendárias? Então, a consolidação da regulamentação também promove sérias disparidades entre contribuinte e fisco no que diz respeito ao processo administrativo. O processo administrativo ele passa a ter uma importância muito grande a partir do momento em que a gente tem uma alteração muito significativa em relação ao processo administrativo que nós conhecemos hoje. Então, lembrando, nós temos a instituição do IBS e da CBS. Em relação à CBS, a gente tem um tributo federal, assim como o imposto seletivo. E a Lei Complementar 214 diz que, em relação à CBS e ao imposto seletivo, o processo administrativo vai seguir o que a gente conhece hoje dentro do Decreto 7235 de 1972. Então, essa é a regra para CBS e imposto seletivo. Decreto 7235, o que tem o CARF como órgão julgador de segundo grau. Em relação ao IBS, a gente tem um outro processo administrativo, porque em relação ao IBS, o processo administrativo deverá observar as regras da Lei Complementar número 214. Então, nesse caso específico, o que nós vamos ter? Um procedimento completamente diferente. Então, o que a gente pode destacar aqui em relação ao contencioso, as divergências, as diferenças entre o contencioso do IBS e da CBS? Então, dentro do CARF, os recursos têm um prazo de 5 dias corridos e somente os recursos especiais, que versem exclusivamente sobre a CBS, terá prazo de 10 dias úteis. Então, generalidade, recurso especial dentro do CARF, 15 dias corridos. E recurso especial de CBS, ou seja, recurso de divergência, prazo de 10 dias úteis. Além disso, a gente tem a introdução de prazo em dobro, no âmbito administrativo, para recursos das autoridades fazendárias, exclusivamente no caso do IBS. No caso da CBS, não tem. Então, ainda sobre prazo, que tipo de alteração a gente vai ter? No prazo da impugnação. Então, o prazo da impugnação, inclusive do Decreto 7235/72,
vai ser de 30 dias, né, sai de 30 dias corridos para 20 dias úteis. Em princípio, né, com certa equivalência, a gente acaba tendo, né, uma mistura de prazos contados em dias úteis e, né, em dias corridos dentro do processo administrativo federal, né? Então, é algo que, né, complica também o processo administrativo federal, certo? Bom, mas não é só em relação aos prazos, né, que a gente vai ter diferenças significativas. Porque quando o contribuinte vai discutir a exigibilidade do crédito tributário, independentemente se na esfera administrativa ou judicial, a primeira coisa na qual ele tem de se perguntar, né, ele tem de perguntar se haverá suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Porque sem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o contribuinte não pode fazer, né, absolutamente nada em regime de contratação, por exemplo, em relação à fazenda pública. Por quê? Porque se exige a certidão positiva com efeitos de negativa. Então, se eu não tenho suspensão da exigibilidade do crédito tributário, eu não tenho certidão. Se eu não tenho certidão, eu não consigo contratar com a administração. Eu não consigo gozar de benefícios fiscais. Então, a primeira, né, dica que a gente dá aos contribuintes, quando, né, discutindo a exigibilidade do crédito tributário, é procurar uma das formas de suspensão previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Então, dentro do processo administrativo, né, o dispositivo que trata dessa questão é o inciso 3 do artigo 151 do CTN, que diz que há suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando o contribuinte apresenta impugnação administrativa, né, ou recurso, né, que é recebido com um efeito suspensivo, nos termos da legislação do processo administrativo, né? Então, o que a gente tem de verificar na legislação é se, né, o recurso que o contribuinte vai apresentar também tem efeito suspensivo. No âmbito do Decreto 7235, existe expressamente, né, a menção ao efeito suspensivo do recurso voluntário do contribuinte ao CARF. Só que em relação ao IBS, não. Então, o que a gente sabe em relação a esse ponto específico, né? Quando a lei não diz expressamente que há o efeito suspensivo, a regra é de que o recurso só vai ser recebido no efeito devolutivo. Ou seja, não haverá a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Ainda que seja possível, né? Isso a gente vai verificar, né? Vai ter de esperar o que vai acontecer, né? No âmbito, né, do IBS, no âmbito do comitê gestor. O comitê gestor pode, em princípio, né, disciplinar a matéria. O fato é que, na lei complementar, o recurso voluntário, né, no caso do IBS, não tem efeito suspensivo. Ou seja, o contribuinte pode ficar em situação irregular, né, e sujeito aos atos, né, de execução, né, os atos constritivos, enquanto perdurar o julgamento do recurso, né? Então, em outras palavras, né, eu interponho recurso em relação ao IBS, como ele não tem efeito suspensivo, a Fazenda inscreve esse débito em dívida ativa e manda para a execução fiscal. E lá na execução fiscal, a gente vai ter a penhora de bens da empresa, muitas vezes até, né, o bloqueio de contas, né? Isso tem acontecido muito, com muita frequência, né? Os juízes muitas vezes não esperam nem a citação do executado e já determinam o bloqueio de bens da empresa, né? Então, o que a gente recomenda aos clientes é que, né, eles se antecipem à fazenda, né, se antecipem à própria execução e entrem com uma tutela de urgência para antecipar a garantia, né, do débito que vai ser objeto da execução fiscal, né? Tudo isso para evitar que o administrador chegue na empresa e no dia seguinte as contas estejam todas bloqueadas, né? Então, como eu disse, né, o comitê gestor, na regulamentação dentro do processo administrativo do IBS, pode eventualmente atribuir o efeito suspensivo ao recurso, mas a gente vai ter que esperar, né? Porque, né, como eu mencionei, na Lei Complementar 214 não há, né, nada a respeito e nem na Lei Complementar, né, que trata do processo administrativo do IBS.
Bom, além da reforma tributária, né, do consumo, né, o que a gente tem? E até, né, fazendo um parênteses aqui, quando a gente lê a Emenda Constitucional número 132, existe uma disposição no sentido de que a União também enviaria ao Congresso, inclusive dentro de prazos, né, que lá foram estabelecidos, prazos esses que não foram cumpridos, né, são os famosos prazos em branco, porque não tem nenhum tipo de sanção, se dizia que o governo ia mandar, né, para o Congresso, né, a reforma da tributação sobre a renda e a reforma das contribuições previdenciárias. A impressão que eu tenho é que, né, o governo acabou achando que, em vez de ele mandar um pacote, né, integral, né, se ele mandasse medidas pontuais, a chance de aprovação seria maior, né? Então, além da reforma tributária sobre o consumo, o que a gente tem, né, a partir, né, do ano de 2023? A gente tem uma série de alterações, né, na legislação do imposto sobre a renda, por exemplo, da contribuição social sobre o lucro líquido, né, alterações que vêm aumentando, né, a carga tributária. Então vejam, por exemplo, mudança na sistemática de controle de preços de transferência. Então, para quem não sabe, né, quando eu tenho, né, operações com partes relacionadas, a legislação determina que, né, os preços praticados, né, sejam mais ou menos, né, de acordo com o princípio arm's length, né, ou seja, o comprimento do braço, né? Então, para evitar que haja, na realidade, né, a transferência de recursos, né, para países de elevada tributação, né, e de despesas, né, para países de baixa tributação. Então, para evitar, né, justamente a transferência desses lucros, né, ou prejuízos, né, se estabelece o controle, né, dos preços de transferência. Então, a Lei 14.596 de 2023 alterou drasticamente a sistemática de controle dos preços de transferência, né, que é o ajuste feito no âmbito da legislação do imposto de renda nas operações firmadas, como eu disse, entre partes relacionadas, né, especialmente empresas componentes do mesmo grupo, né, econômico, do mesmo grupo multinacional, ou entre uma empresa sediada no Brasil e outra sediada em paraíso fiscal ou em país com regra de tributação favorecida. Se por um lado, né, essa nova legislação, a Lei 14.596, ela alinha, né, a prática brasileira, as práticas, né, mais comuns, né, aplicadas no âmbito da comunidade internacional e as próprias recomendações da OCDE, né, o que pode ser positivo, né, do ponto de vista da integração do Brasil às cadeias comerciais globais. Por outro lado, a nova sistemática é indiscutivelmente mais complexa, né, e mais subjetiva que a anterior, o que aumenta sobremaneira a complexidade tributária e a insegurança jurídica, né, e bem como a imprevisibilidade fiscal, né? Então, como eu mencionei, né, o que a gente acaba, né, muitas vezes ouvindo é que legislação boa é legislação antiga, né, aquela que tem um entendimento consolidado, né? Mas, nesse caso específico, né, a gente tem, né, ao lado da reforma tributária sobre o consumo também, né, uma mudança nessa sistemática do controle de preços de transferência. Outra alteração também foi levada a efeito, né, pelo Poder Legislativo foi a tributação de fundos de investimento, né? Hoje em dia as pessoas usam fundo de investimento para efeito de planejamento tributário porque o fundo de investimento em si tem isenção de tributos em relação às suas próprias operações, né, justamente para evitar a dupla tributação. Então, quando se usa um fundo de investimento, qual que é a ideia? É postergar a tributação, né? Então, eu constituo um fundo de investimento imobiliário, eu constituo um fundo de investimento em ações, eu instituo um fundo de investimento em participações, né? Então, as operações desse fundo, elas não sofrem incidência de tributos,
né, a incidência de tributos vai ocorrer lá na frente, quando, né, o sócio, né, o cotista, resolver alienar ou resgatar as suas cotas, né, e aí ele vai ter uma tributação e, comparativamente falando, é uma tributação, né, um pouco mais favorecida, né. Então a gente vê, né, dentro das grandes empresas, né, grandes acionistas que são fundos de investimento, justamente por isso. Então o que a Lei 14.754 ela faz, né? Ela altera a tributação de aplicações em fundos de investimento no Brasil e na renda oferida por pessoas jurídicas físicas residentes em aplicações financeiras no exterior. Então, os rendimentos auferidos no exterior passaram a ser tributados mediante a alíquota de 15%, né, na declaração de ajuste anual da pessoa física, e a isenção que antes existia para alienação de ativos financeiros abaixo de R$35 mil deixou de existir. Os ganhos provenientes de trusts e empresas offshore localizadas em paraísos fiscais passarão a ser tributados anualmente, mediante alíquota de 15%, independentemente da disponibilização dos recursos à pessoa física residente no Brasil, né? Isso poderia, né, ensejar algum tipo de discussão, porque lá atrás, né, justamente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o lucro só poderia ser tributado quando disponibilizado ao seu acionista, né? Mas aqui a gente tem, né, uma outra situação específica dos trusts e das empresas offshore, né, ou seja, localizadas, né, ou em paraísos fiscais ou, né, em países com tributação favorecida. Então, pode ser que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, né, tenda a julgar nessa questão constitucional. E algo, né, que também, né, causa um pouco de estranheza, porque a variação cambial da moeda estrangeira passou a ser considerada rendimento tributável a partir de $5 mil americanos. Ou seja, como se o legislador dissesse, né, $5 mil americanos é renda, então pode ser tributado. Agora, abaixo de $5 mil não é renda e não pode ser tributado, né? Porque, em tese, né, quando a gente tem moeda estrangeira, é como se a gente tivesse uma ação, né? A gente, né, não realizou o valor daquela moeda estrangeira, né? Então, quando a gente tem ações, né, que sofrem, né, muitas variações, né, tem dia que ela sobe, tem dia que ela desce, né, tem dia que ela se mantém estável. Então, nesse caso específico, eu tenho uma ação que tem, né, durante o ano inteiro, né, teve uma variação muito grande. E a moeda estrangeira é a mesma coisa, né? Eu tenho uma sobra de dinheiro da minha viagem, né, e essa sobra, né, em dólar, né, ela tem variação constante. Então, né, porque eu tenho mais do que $5 mil, então nesse caso eu vou ter variação, né, positiva preferindo imposto de renda, só porque são, né, ou seja, então, em princípio, variação cambial não seria, né, acréscimo patrimonial propriamente dito, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem, né, uma disposição, né, expressa aqui, dizendo que, nesse caso específico, a variação cambial da moeda estrangeira, né, é sim considerada rendimento tributável, se no caso específico, né, eu tiver mais do que $5 mil norte-americanos. Bom, então, além da tributação dos fundos de investimento, além, né, da alteração do regime dos preços de transferência, a gente tem também a tributação das subvenções e a mudança, né, na forma de apuração dos juros sobre capital próprio. Então, a Lei 14.789 de 2023, ao revogar, né, o artigo 30 da Lei 12.973 de 2014, que permitia a exclusão dos valores relativos às subvenções para investimento, né, isto é, benefícios fiscais concedidos por outros entes federativos, né, da base de cálculo do RPJ da CSLL. Né, então, o que a gente tinha, né, com a exclusão da subvenção para investimento da base de cálculo desses tributos, né, eles não incidiriam, né, nesse caso específico. Então, ao revogar o artigo 30 da Lei 12.973, a Lei 14.789 passa a fazer, né, incidir IRPJ e CSL sobre esses valores. Então, no lugar da isenção anteriormente existente, a nova lei determina que os benefícios fiscais de ICMS sejam computados como se receita fossem. Portanto, né, aumentando a tributação também de PIS e COFINS.
o que também implica na sua tributação pelo IRPJ e pela CSLL. E depois, né, concede um crédito fiscal, né, desde que atendidos todos os requisitos legais, de 25% das receitas da subvenção. Ou seja, além de aumentar a carga tributária, a nova lei também aumenta sobremaneira a complexidade no cálculo dessas subvenções para fins de creditamento, né? Então, aumento de carga tributária e aumento de complexidade. E não para por aí. A gente também tem a tributação mínima global. Então, a Lei 15.079 de 2024 institui um adicional de contribuição social sobre o lucro líquido, né, adicional, né, de contribuição social sobre o lucro líquido, destinado a estabelecer uma tributação mínima global efetiva de 15%. Para todas as empresas, não, apenas e tão somente para empresas, né, participantes de grupos multinacionais que tenham auferido receitas anuais superiores a 750 milhões de euros em 2 anos, né, num período de análise de 4 anos. Então, essa lei 15.079, ela cria um cálculo que é bastante complexo, né, para apurar justamente a carga tributária efetiva sobre o lucro do grupo multinacional e, se inferior a 15%, prevê um incremento tributário sobre o lucro das empresas sediadas no Brasil, de modo a equalizar essa carga tributária. Então, se por um lado a lei se justifica, né, na redução da guerra fiscal entre jurisdições, por outro, né, trata-se de outro fator, né, de aumento de carga e de complicação tributária, né? Então, tenta-se, né, corrigir uma situação e acaba-se gerando, né, maior complexidade ainda, né, e um aumento, né, na carga tributária. Bom, e não para por aí, né? Então a gente viu tributação mínima global, tributação das subvenções e mudança na forma de apuração do JCP, tributação dos fundos de investimento, mudança na sistemática de controle de preços de transferência. Então, além dessas 4, né, alterações, a gente tem também a reforma da tributação sobre a renda, né? Então, veja, não é só aquela reforma tributária sobre o consumo, né? A gente tem visto aqui, né, é a reforma, né, paulatina da legislação do imposto sobre a renda. Mas é uma reforma, né, que não tem como objetivo, né, reduzir carga tributária, muito pelo contrário, né? A gente tem, né, em grande parte das vezes, um aumento da carga tributária, né? Às vezes até, né, por medidas, né, justas, né, de até isentar, né, quem recebe R$5.000 por mês, né, mas para isso há, né, a necessidade, né, de aumentar a arrecadação para custear as despesas do Estado. Porque se a gente pensa, né, nos fundamentos da tributação, a tributação serve justamente para custear as atividades do Estado. E o que a gente tem visto nos últimos anos, né, é um aumento dos gastos do Estado. Então, a partir do momento em que se cessam determinadas fontes de receita, né, como o imposto de renda, né, sobre as parcelas, né, inferiores a R$5.000, o governo precisa, né, ampliar as receitas em outros lugares, né? Então, é com o aumento da tributação, infelizmente, que tudo isso acontece, né? Então, a Lei 15.270, ela introduz alterações na tributação sobre a renda, né, das pessoas físicas, tanto residentes no Brasil, quanto aquelas residentes no exterior. Então, como eu disse, ela amplia a faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física para pessoas que recebam até R$5.000 por mês, né, em rendimentos tributáveis, e reduz a tributação daqueles que recebem entre R$5.000 e R$7.500. Em compensação, institui no âmbito do imposto de renda da pessoa física uma tributação mensal das altas rendas, né? Então, parte-se do princípio, né, de que os rendimentos que ultrapassem R$600.000 no ano, né, seriam, né, considerados, né, altas rendas. Então, tributam-se esses rendimentos, né, que ultrapassem, né, 600 mil no ano, caso a alíquota efetiva não atinja o patamar mínimo de 10%,
considerando tanto a tributação efetiva dos lucros da pessoa jurídica, quanto a tributação efetiva do imposto de renda aplicável à pessoa física beneficiária. Então, para tanto, a gente tem uma retenção na fonte de 10% sobre o total do valor pago, caso uma mesma pessoa jurídica, né, pague a uma mesma pessoa física, residente no Brasil, né, em um mesmo mês, lucros e dividendos em valor superior a R$50 mil. Né? Então, vamos imaginar que eu, né, sócio de uma sociedade de advocacia, receba, né, R$60 mil. Então, se eu receber esses R$60 mil naquele mês, eu vou, né, receber esse valor com a retenção na fonte de 10%, né, sobre esse valor total pago. Né? Então, eu recebi 60 mil, 6 mil serão retidos a título de imposto de renda na fonte. Na prática, o que a gente tem também? Né? A extinção da isenção de lucros e dividendos remetidos ao exterior. Né? Então, os valores, né, ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, a alíquota de 10%. Por isso que a gente teve, né, no dia, né, até o dia 31/12/2025, uma corrida, né, justamente dos acionistas dessas sociedades, né, para distribuírem, né, justamente o lucro, né, apurado até 31/12/2025, né, para que esses valores não sofressem a incidência, né, do imposto de renda na fonte. Bom, então apenas no caso de a soma da alíquota efetiva, né, de tributação dos lucros da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, distribuidora dos lucros e dividendos, né, com a alíquota de 10% da retenção na fonte ultrapassar a soma das alíquotas nominais do IRPJ e da CSLL, será concedido crédito, né, calculado sobre o montante de lucros e dividendos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos que tenham sido tributados na fonte. Tá certo? E além disso, né, já foram 5 medidas. Né? Agora a gente tem também na Lei Complementar 224/2025, né, a redução drástica de diversos benefícios fiscais federais, entre eles o lucro presumido, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, regime especial da indústria química, créditos presumidos de IPI, PIS e COFINS em diversos regimes especiais de tributação também. Então, a inclusão do lucro presumido na lista de benefícios fiscais causa uma certa polêmica, né? Porque, de fato, né, o lucro presumido não é propriamente um benefício fiscal, mas é um regime de apuração de tributos. E é um regime que é incentivado, né, ou pelo menos era incentivado pelo governo federal, porque facilita em muito a fiscalização. É muito mais fácil, né, para a fiscalização, verificar um percentual, né, da receita bruta e aplicar a alíquota do lucro presumido. Né? É muito mais fácil do que fiscalizar a uma empresa que é tributada, né, com base no lucro real, em que ela tem de apurar receitas, despesas, né, saber quais despesas são dedutíveis ou não, né, quais são úteis ou necessárias à atividade. Né? Então, deixa de ser o lucro presumido um benefício fiscal e passa a ser um método de apuração de tributo. Né? E, de qualquer forma, a gente também sabe que nem sempre, né, o lucro presumido, né, é mais oneroso ou menos oneroso, né, do que o lucro real, né, sobretudo considerando a redução, né, promovida pela nova legislação. E a gente sabe também que nem sempre o lucro presumido é mais benéfico, menos benéfico, né, do que o próprio simples. Né? Às vezes, né, a gente tem, né, o simples, né, e o lucro presumido, né, devendo entrar, né, num bom planejamento tributário, porque, né, na verdade, quando a gente considera, né, simples, lucro presumido e lucro real, né, a gente tem, né, muitas variações, né, e nem sempre, né, a gente acaba tendo, né, incentivos, né, fiscais como se vem defendendo. Né? Então, nesse caso específico, né, do lucro presumido, a gente tem também um acréscimo, né, da presunção de lucro, né, quando a receita daquela pessoa jurídica ultrapassa R$5 milhões no ano. Né? Então, a gente vai ter um acréscimo, né, de 10% na base presumida nessa situação específica. Tá? Então, isso já a partir
né, do ano de 2026. Né? Tudo isso está, né, na Lei Complementar 224, né, que foi editada no apagar das luzes do ano de 2025. Bom, então, como a gente vê, né, desse pequeno panorama, né, em relação àquilo que nós vimos, né, na legislação nos últimos 3 anos. Né? A gente teve redução de incentivos fiscais, a gente teve reforma da tributação sobre a renda, né, com o término da isenção de lucros e dividendos, né, e a tributação, né, em determinados valores. Tributação mínima global em relação à CSLL, né, tributação das subvenções e mudança na forma de apuração do JCP, tributação de fundo de investimento, mudança na sistemática de controle de preço de transferência. Né? Tudo isso, né, aumentando a complexidade do sistema e aumentando também a arrecadação. Ao mesmo tempo da reforma tributária sobre o consumo. Né? Então, a gente teve o fortalecimento das autoridades fazendárias, né? A gente teve dentro desse fortalecimento, dentro do processo, né, administrativo de IBS, a extinção, certo? Da paridade, né? Quando a gente fala de CARF, dentro do CARF a gente tem a paridade, né, com representantes dos contribuintes julgando e, ao mesmo tempo, em que representantes da Fazenda também. Isso existe no CARF e deixa de existir, né, nos órgãos, né, recursais no âmbito, né, do IBS. Né? Então, acaba havendo aqui, né, um enfraquecimento, né, da representação dos contribuintes nos órgãos de julgamento, certo? Então, além disso, a gente teve, né, toda, né, a alteração da legislação de TCMD, que também aumenta a carga tributária, né, a complexidade da própria reforma tributária e que tudo leva a crer também vai aumentar em muito a carga tributária, né, dos prestadores de serviços, por exemplo. Né? Eu, Alexandre Nichock, eu sou advogado. E como todo advogado, eu sou prestador de serviço. Então, a carga tributária, né, de uma sociedade de advogados vai aumentar significativamente. Estou eu muito preocupado já, né, pensando, né, no que fazer, né, nos próximos anos. Né? A gente vai ter que pensar, né, num planejamento tributário, numa gestão tributária eficiente, para que a gente possa, né, lidar de uma maneira inteligente com toda essa situação. Então, além disso tudo, né, como eu mencionei, o que a gente acaba tendo? Né? A gente acaba tendo, né, na legislação alguns incentivos, né, que para nós contribuintes acabam sendo, de certa forma, preocupantes. Né? Eu falo aqui, né, de um deles, do bônus de eficiência. Certo? Então vejam, né? Notícia de jornal, tudo bem, um pouquinho antiga, 2023. O que ela diz? Após 7 anos da aprovação do bônus de eficiência dos auditores e analistas da Receita, a atual gestão regulamentou o benefício em junho de 2023, restando ainda a fixação de seus valores no orçamento de 2024. Essa é a notícia, né, que foi dada, né, dentro do site da Receita Federal. Bom, que bônus de eficiência é esse? Está lá no decreto 11.545 de 2023. Qual que é a base de cálculo, gente, desse bônus de eficiência? Olha lá no artigo 8º. A base de cálculo a ser utilizada para a definição do valor global do bônus de eficiência e produtividade na atividade tributária e aduaneira será composta de percentual do... É isso mesmo que as senhoras e os senhores estão lendo. Valor total efetivamente arrecadado. O que significa dizer que quanto mais a Receita arrecadar, mais os auditores fiscais vão receber. Então, qual que é o incentivo que eles vão ter aqui? Né? De aumentar a arrecadação. Né? Ou seja, né, pode levar, né, sempre aquela ideia, né, de uma interpretação mais favorável, não ao contribuinte, mas à fazenda, certo? O que mais que, né, causa uma certa preocupação?
além do bônus de eficiência? A política de transação tributária. Né? Porque pode haver aqui, né, uma leitura favorável, né, justamente ao contribuinte, mas, por outro lado, né, uma outra leitura no sentido de que uma política de transação tributária, né, seja maléfica ao contribuinte. Em que sentido? Né? Bom, primeiro, o que é transação? Né? Transação é acordo. Né? Então, transação é um nome técnico, né, que o Código Civil utiliza para acordo. Acordo, transação, implicam em renúncia recíproca de direitos e obrigações. Então, numa transação, a fazenda renuncia, né, a direitos e obrigações ao mesmo tempo em que o contribuinte também. No âmbito dos tributos, né, como o tributo em tese é indisponível, eu tenho de ter sempre uma lei que assim autorize, né, aquela transação tributária. Só que, no bojo das leis, né, de transação, o que a gente tem? Né? A possibilidade de redução de multa e de juros e de um parcelamento elástico. Né? Por exemplo, um parcelamento em 145 meses, né, com um desconto de multa e juros de até 70%. Né? Então, isso pode, de certa forma, ser vantajoso ao contribuinte. Por outro lado, né, o que pode acontecer na prática? Sabendo a fazenda que lá na frente, né, com a instituição da política de transação tributária, né, ela, né, vai ter de dar um desconto de multa e juros e parcelar o débito, né, pode ser que a gente tenha uma tendência aqui, né, de lavratura de autos de infração em valores vultosos, né, com a expectativa de tornar mais atrativa a possibilidade, né, de transacioná-los com redução de multa e juros. Né? O que eu vejo, por exemplo, em algumas prefeituras, o que eu vejo, né, em alguns estados, né, é que a lei admite a cobrança não só da Selic, mas também, né, a título de juros de mora, também a correção monetária, né, e juros, né, multas elevadíssimas. Né? E aí vem uma lei que permite, né, justamente, né, um desconto de multa e juros. E aí o contribuinte acha que está ganhando, mas não é que ele estava ganhando. Aqui, né, o auto de infração foi super, né, valorizado. Então, existe, né, essa preocupação. A preocupação, né, de que a transação possa também ser utilizada como uma política arrecadatória em prejuízo dos contribuintes. Né? Bom, política da transação tributária, está lá, né, no artigo 11 da Lei 13.988 de 2000. Né? Então, a gente teve, né, a possibilidade dessa transação no âmbito federal e, né, com essa política de transação, olha que coisa interessante, senhoras e senhores. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional recuperou de janeiro a setembro desse ano, né, 2025, 44,9 bilhões em créditos inscritos na dívida ativa da União. Esse valor de 2025, ele é 4,4% superior ao que foi devolvido aos cofres públicos no mesmo período de 2024. Então, do total recuperado em 2025, mais da metade, olha só isso, gente, mais da metade foi fruto de transações tributárias firmadas, tanto nesse exercício quanto em anos anteriores. Né? Então, esse dado está mostrando o quê? Né? Que a política de transação tributária está servindo como o quê? Como forma também de aumentar a arrecadação. Né? Então, aqui a gente tem toda essa descrição, né? Em relação, né, a esse aumento, né, da arrecadação, né, em virtude, né, justamente dessas transações. Né? Então, no terceiro trimestre de 25, foram celebrados, tendo por objeto a dívida ativa da União, 329.704 transações, que atingiram, né, 46.544.544,71. Né? Então vejam, né, senhoras e senhores, né, a importância, né, que isso tem, né, atingido no âmbito da administração federal. Isso tem sido disseminado também, né, no âmbito dos estados e dos municípios, certo? Bom, além disso tudo,
né, da política, né, de transação, do bônus, né, de produtividade, a gente teve como uma das primeiras medidas do ministro Fernando Haddad, né, o restabelecimento do voto de qualidade no CARF. O que é o voto de qualidade? Né? Quando dá empate, 3-3, né, vale o voto do presidente, 2 vezes. Ele é o voto de qualidade. Só que o presidente, né, de turma, no âmbito do CARF, é sempre da Fazenda. Então, a tendência é que, né, em caso de empate, ganhe a Fazenda. Não que, né, isso aconteça sempre. Eu, Alexandre Choca, já ganhei recursos, né, acreditem as senhoras ou não, com voto de qualidade do presidente. Porque a relatora, no meu caso específico, indicada por confederação, né, dos contribuintes, ela votou contra o meu cliente. E o presidente, no voto de qualidade, né, decidiu a demanda em meu favor. Mas, em regra, não é isso que acontece, certo? Então, a gente tem, a partir de 2023, né, como uma das primeiras medidas, né, do ministro Fernando Haddad, né, o restabelecimento do voto de qualidade no CARF. Né? Muito embora, né, essa lei, de certo modo, tenha sido benéfica ao contribuinte. Por quê? Porque se eu perder pelo voto de qualidade, né, eu tenho, né, a exclusão da multa e a possibilidade, né, se eu, né, não discutir essa questão no âmbito, né, do Poder Judiciário, da exclusão também dos juros de mora, certo? Então, tudo isso, né, me faz sentir preocupado. Né? Por quê? Porque, né, eu olho para os jornais e vejo a foto que as senhoras e os senhores estão vendo aqui. Né? Eu fiquei, confesso, muito, mas muito preocupado. Por quê? O que é essa foto? Show do trilhão, senhoras e senhores. O que é o show do trilhão? Né? Presidente do CARF, né, colocou um bolinho, colocou velas para comemorar o julgamento de autos de infração de valor correspondente a R$1 trilhão. Olha essa foto, presidente do CARF batendo palma comemorando R$1 trilhão. Mas é R$1 trilhão do quê? De julgamento de processo administrativo. Né? Então, isso me dá, né, uma sensação de que estão utilizando o processo administrativo, estão utilizando, né, o bônus de produtividade, estão utilizando, né, a queda do voto de qualidade, né, estão utilizando a política de transação como política de arrecadação tributária. Eu, como advogado, adoro isso. Adoro. Por quê? Porque isso significa dizer que eu vou ter bastante trabalho. Mas, por outro lado, né, o gestor de tributo, né, também vai ter muito mais trabalho. Né? Mas, por outro lado, né, eu, como cidadão, né, eu acho que isso não está certo. Né? E isso vai exigir, né, uma certa, né, atenção, uma atenção maior, né, por parte dos contribuintes em relação a essas situações. Né? Então, né, aqui o Higino falando aqui, né, que a arrecadação com voto de qualidade não frustrou. Né? E a gente tem também, né, naquilo que chamaram de Código de Defesa dos Contribuintes, Lei Complementar 225/2026, né, que deveria ser o Código de Defesa dos Contribuintes, a gente acaba tendo um maior rigor nas sanções administrativas. Ainda que seja, né, em relação ao devedor contumaz. Mas o problema que eu vejo aqui é o conceito que deram, né, de devedor contumaz. Né? Por quê? Porque né, definições estão relacionadas ao valor da dívida, não necessariamente ao tempo em que a pessoa deixou de pagar de tributos. Né? Então, essa definição de devedor contumaz, né, claro que eu tenho que punir, em tese,
O devedor contumaz, aquele que, né, não quer pagar tributo de jeito nenhum. Né? Antigamente eu ouvia dizer, né? Devo, não nego, não pago quando puder. Né? Hoje, né, eu tenho a impressão que o devedor contumaz, né, diz o seguinte: devo, não nego, não pago enquanto puder. Né? Então esse é o devedor contumaz. Mas a gente tem que distinguir o joio do trigo. E nesse tal, né, de Código de Defesa dos Contribuintes, né, na prática, né, a gente tem aqui, né, uma desnaturação dessa figura, né, do Código de Defesa dos Contribuintes. Né? Por quê? Porque a gente tem aqui uma lei, ao meu ver, né, que é mais uma norma tendente ao quê? A fortalecer a fiscalização tributária. Então, nesse caso, o devedor contumaz fica sujeito às seguintes punições, né, isoladas ou conjuntamente. 1. Impedimento de fruição de quaisquer benefícios fiscais, né? Isso a gente também não pode, né? Se a gente não tiver a certidão positiva com efeitos negativos, né? Não pode participar de licitações, isso a gente também não pode. Formalização de vínculos a qualquer título com a administração pública, né? A gente também não pode, sem a certidão positiva de efeito negativo. E propositura de recuperação judicial ou de prosseguimento dessa. Também a gente não pode se não tiver certidão positiva com efeitos negativos. Mas aqui também vai ter o quê? Declaração de inaptidão da inscrição no cadastro contribuinte. No âmbito federal, a sujeição ao rito do contencioso, transação por adesão de pequeno valor, ainda que não verse sobre causas menores que 60 salários mínimos. E a gente tem também, né, aquilo que o Supremo Tribunal Federal no passado considerava sanção indireta ao contribuinte, como uma medida tendente a forçar o pagamento do tributo, né, a gente passa a ter, né, um rigor um pouco menor em relação àquilo que o STF defendia no passado. Né? Então, o que era uma sanção indireta, né, de certo modo, vem sendo admitido. Então, em relação ao CADIM, né, o CADIM nada mais é do que o cadastro de inadimplência, mas ele tem o objetivo, obviamente, de forçar, né, o devedor a pagar o tributo. Então, antigamente, se tinha 75 dias, né, após o vencimento do prazo, né, por exemplo, de 30 dias para pagar, para inscrever o débito no CADIM. Hoje, né, essa lei foi alterada recentemente, Lei 14.973 também de 2024. Né, então, esse prazo, né, é de 30 dias. Mas o problema é que de até 30 dias, ele passa, né, a contar a partir da intimação para pagar. Só que o contribuinte tem 30 dias para pagar, então ele tem moratória, ele tem suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Mas, independentemente disso, né, a lei autoriza a inscrição desse débito no CADIM, o que dá uma confusão danada. Né? O que para nós, né, como eu disse, advogados, eu sou um advogado, é muito bom. Por quê? Porque o contribuinte precisa, né, ajuizar uma medida judicial para evitar a inscrição do débito né, no CADIM, né, na dívida ativa às vezes, né, e evitar a própria execução fiscal. Então, a inscrição do débito do CADIM constitui fato impeditivo para quê? Né, para a realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos, concessão e fruição de incentivos fiscais e financeiros, celebração de convênios, acordos, ajustes aos contratos que envolvam desembolso a qualquer título de recursos públicos e respectivos aditamentos. Né? Então, é algo, né, sobre o qual a gente tem que prestar bastante atenção. Então, qual é o resumo da ópera? Qual a consequência de tudo isso, gente? Não poderia ser outra, né? Está na manchete. Com aumento de impostos, carga tributária bate recorde histórico em 2024 e alcança maior nível em mais de 2 décadas. Isso em 24. E não foi diferente em 2025. Né? Outra manchete. Com aumento de impostos e expansão da economia, a arrecadação federal sobe em 2025 e atinge maior valor em 31 anos. Outra, né, notícia, a arrecadação de receitas federais alcança 226,753 bilhões em novembro de 2025. Né? Então, Receita Federal informa que o recolhimento nos 11 primeiros meses de 2025 chegou a 2,594 bilhões de reais. Né? Então,
Esses valores arrecadados, né, de acordo com a notícia, representam o melhor desempenho arrecadatório, né, apurado desde 1995, tanto para meses de novembro quanto em relação ao acumulado nos primeiros 10 meses do ano. Bom, então, dito isso, né, o que a gente pode concluir, senhoras e senhores? Né? Então, o que eu vislumbraria, né, de tendências tributárias, né? Ou até, né, não só de tendências, né, de constatações, né? E com base nisso, obviamente, né, definindo essas tendências tributárias. Aumento expressivo da carga tributária, aumento da complexidade na gestão de tributos, né? Então, nesses últimos 3 anos, né, o que a gente viu foi exatamente isso, né? Alterações sucessivas da legislação, né, seja aumentando a carga tributária, seja aumentando a complexidade do nosso sistema. A gente tem, ao mesmo tempo, maior rigor nas atividades de fiscalização, incentivada por bônus de produtividade, né, não tem nada contra auditor fiscal, né, receber bônus, né, mas que, né, esse bônus, né, não cause também, né, esses incentivos perversos, né, ao contribuinte. Então, com isso a gente pode ter autos de infração mais vultosos, né, e uma arrecadação tributária, como a gente viu nos 2 últimos anos, né, em níveis recordes. Então, com essas tendências tributárias, né, qual a consequência de tudo isso, ou o que a gente pode fazer para mitigar, né, essas tendências tributárias, né? Então, essas novas tendências, né, dentro da gestão tributária, ela reforça, né, ainda mais os conhecimentos, né, a necessidade de conhecimentos profundos, né, dentro, né, justamente dessa área. Então, conhecer os limites do planejamento tributário, né, não só os limites legais, né, em relação, né, àquilo que o contribuinte pode ou não fazer, mas também, né, no âmbito, né, mais geral e no âmbito mais amplo, né, quais são, né, eventualmente as lacunas, quais são os melhores caminhos que nós, contribuintes, né, devemos seguir. Isso, né, também, né, nos incentiva, nos desafia a fazer uma gestão patrimonial, né, voltada a evitar riscos tributários, né, gestão de passivos fiscais, né, que a gente tem uma preocupação muito grande, né, com compliance tributário. Atenção não só, né, à legislação, né, nacional, né, mas também, né, a tributação, né, de residentes no Brasil, né, em relação a rendimentos auferidos no exterior, né, e também, né, o próprio processo administrativo tributário, né, porque o processo administrativo tributário, né, ele tem, né, uma complexidade, né, mas que ao mesmo tempo ele permite que o contribuinte, né, consiga suspender a exigibilidade do crédito tributário, né? E essa suspensão da exigibilidade do crédito tributário no âmbito administrativo, ela independe da decisão de quem quer que seja, né? Se a gente tiver de discutir a exigibilidade do crédito tributário no âmbito do Poder Judiciário, a gente sempre estará na dependência de uma decisão judicial. E a única certeza que a gente tem quando a gente vai ao Judiciário é que a gente pode ganhar ou perder. E se a gente perder, a gente perde tudo, né? Então, né, o conhecimento, né, da gestão tributária, né, de todas as suas ferramentas, nunca foi mais importante, né? Então, convido a todas e todos, né, justamente, né, desafio as senhoras e os senhores, né, para que nós possamos, né, conhecer, né, todos os instrumentos, né, que estão disponíveis ao gestor tributário, certo? Então, essa era a mensagem, né, que eu tinha para dar às senhoras e senhores, né, eu deixo aqui, né, uma pequena bibliografia, né, que também foi utilizada, né, para a realização, né, dessa apresentação, né, deixo meu muito obrigado, né, e, né, meu muito obrigado também ao MBA USP-Exalc pelo honroso convite que me foi formulado, né. Então, até breve,
e muito obrigado.